Mateus capítulo 19, versículos de 23 a 26 é uma passagem profundamente provocativa que aborda temas de riqueza, salvação e a soberania de Deus. Dentro deste contexto, Jesus continua seu ministério de ensino, logo após um encontro revelador com um jovem rico que não conseguiu abandonar suas riquezas para seguir ao Senhor. Aqui Jesus aproveita a ocasião para ensinar uma lição valiosa aos seus discípulos e a todos os que ouvem sua mensagem. Ele destaca a dificuldade que os ricos enfrentam ao tentar entrar no reino dos céus, utilizando uma metáfora poderosa e desafiadora que compara a entrada de um rico no reino dos céus à passagem de um camelo pelo buraco de uma agulha. Esta comparação choca seus discípulos e provoca uma reflexão profunda sobre quem pode ser salvo. Através deste diálogo, Jesus não apenas desafia as noções atuais de bênção e virtude associadas à riqueza, mas também reafirma a onipotência de Deus, cuja graça torna possível o que é humanamente impossível. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Novamente lhes digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus usa uma figura de linguagem, aplicando o exagero, a hipérbole, para ilustrar a dificuldade de algo. A imagem de um camelo, que é um grande animal tentando passar pelo buraco pequeno de uma agulha, é intencionalmente absurda. Isso serve para enfatizar quão difícil é para alguém que confia em suas riquezas entrar no reino dos céus. O ensino critica a confiança nas riquezas como um meio de segurança ou mérito diante de Deus. O apego e a confiança excessivos nos bens materiais podem desviar uma pessoa da dependência de Deus e de seus valores do reino, como a generosidade e a humildade. Na época de Jesus, muitas vezes a riqueza era vista como sinal de bênção divina e aprovação. Desafiar essa noção mudava as expectativas comuns e indicava que o verdadeiro valor no reino de Deus não está no acúmulo de bens, mas na retidão e na dependência de Deus. A ideia de que Jesus estivesse se referindo a uma passagem estreita ou túnel chamado buraco de agulha em Jerusalém é um conceito popular, mas não há evidências históricas ou arqueológicas que sustentem essa interpretação. Esse conceito sugere que buraco da agulha era um portão pequeno em uma das muralhas da cidade, através do qual um camelo só poderia passar se fosse descarregado e se ajoelhasse. Essa interpretação parece ter surgido na Idade Média, como uma tentativa de suavizar o ensino rigoroso de Jesus, tornando a metáfora menos radical. A ideia era que, embora difícil, a passagem de um camelo pelo buraco da agulha ainda seria possível com alguns ajustes, sugerindo que a salvação dos ricos também poderia ser possível com algumas mudanças de comportamento. Mas a maioria dos estudiosos bíblicos concorda que Jesus estava usando uma hipérbole para ilustrar um ponto extremo, que a salvação é impossível por meios humanos e depende inteiramente da graça de Deus. Ele escolhe uma imagem impossível para destacar que, sem Deus, a salvação é inatingível, especialmente para aqueles que confiam em suas riquezas ao invés de Deus. Interessante notar que a resposta do Senhor Jesus vem após a atitude do jovem rico de não conseguir renunciar às suas riquezas para seguir ao Senhor Jesus. Eu falo mais sobre isso em Mateus, na minha explicação de Mateus 19, versículos de 16 a 22, e eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa conferir. O fato é que o materialismo nos desvia da vontade de Deus. Sim, por isso que em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Perceba que o apóstolo ele faz o destaque para o amor ao dinheiro. O cristão precisa se relacionar da forma correta com o dinheiro. Ele precisa administrar bem as suas finanças, quer sejam muitas, quer sejam poucas, mas sob a perspectiva de Deus. Sim, porque é muito possível que, tendo pouco, você também peque contra o Senhor. Eu falo mais sobre isso de forma bem abrangente, abordando praticamente todos os pontos de ensino da Bíblia Sagrada com relação às finanças no meu curso Finanças Saudáveis à Luz da Bíblia.
Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que ele é o guia que vai lhe conduzir à perspectiva correta com relação ao relacionamento entre fé e dinheiro. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: quem então pode ser salvo? Para entender completamente a surpresa dos discípulos, é importante considerar o contexto cultural e as crenças religiosas da época. Na cultura judaica daquele tempo, a riqueza frequentemente era vista como uma bênção de Deus e um sinal de sua aprovação. A prosperidade material era interpretada como uma recompensa pela obediência e piedade. Assim, os ricos eram muitas vezes considerados favorecidos por Deus. Quando Jesus afirma que é extremamente difícil para um rico entrar no reino dos céus, ele está desafiando diretamente essa noção comum. Se até os ricos, que aparentemente eram abençoados com a aprovação divina, tinham dificuldades para alcançar a salvação, isso levantava uma grande questão: como então qualquer pessoa poderia ser salva? A figura de linguagem usada por Jesus, isto é, a comparação de um camelo passando pelo buraco de uma agulha, era tão extrema que os discípulos ficaram confusos e surpresos. Eles entenderam isso como uma afirmação de que a salvação era quase impossível. A reação dos discípulos também reflete um momento de autoavaliação e reflexão sobre sua própria fé e dependência. Eles começam a entender que as posses terrenas e o status não têm valor no que diz respeito à salvação, que é totalmente um ato da graça e misericórdia de Deus. A surpresa dos discípulos dá a Jesus uma oportunidade de ensinar uma lição importante sobre o reino de Deus. A salvação é humanamente impossível, mas não para Deus. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Este é um ponto de virada para entender que a salvação é um dom, não um resultado de méritos humanos ou materialismo. A surpresa dos discípulos é muitas vezes a nossa surpresa. Sim, porque a surpresa deles era o fruto do confronto entre a verdade da revelação do Senhor Jesus e uma crença popular que vinha desde o estabelecimento da lei de que pessoas ricas eram favorecidas por Deus. E você pode ver isso na história de Jó. Quando ele perde tudo, seus amigos atribuem essa quebra, essa desgraça, tragédia, a pecado. E isso não havia acontecido. A salvação é um mistério e ela é um dom de Deus. Em Romanos 11:33, o apóstolo Paulo, falando sobre a soberania de Deus, ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Não é incomum que nosso sistema de crença pessoal precise de revisão. Por isso que é muito importante que eu e você tenhamos um relacionamento profundo e pessoal com Jesus. Porque é Ele quem nos dá o entendimento sobre a vontade de Deus. Nesse sentido, o apóstolo Paulo nos desafia com o que está escrito em Romanos 12:2. Não se amoldem ou não tomem a forma deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não permita que a sua jornada com Jesus se transforme em uma jornada de religiosidade, mas que você possa e eu ter a sensibilidade de viver um relacionamento vivo e profundo com Ele. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. A graça do Senhor Deus, ela supera todos os impedimentos. Os discípulos, perceba, eles estão agora tendo um sistema de crença que eles alimentaram por toda a vida radicalmente mudados. E eles agora não conseguem entender, bem, se este padrão de salvação está errado, quem poderá ser salvo? Então Jesus diz: para Deus nada é impossível. Em Efésios 2, versículos de 8 a 9, está escrito: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Rico ou pobre, não importa. O caminho é o mesmo. É pela fé. Porque nós somos salvos pela graça. A salvação é um dom de Deus, não uma conquista pessoal. É muito importante saber descansar nessa fé, nessa convicção. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e
e que Ele recompensa aqueles que o buscam. No início da minha jornada com Jesus, eu estava a todo momento querendo impressioná-lo com o meu desempenho. Mas o caminho se tornou mais agradável, a vida abundante, quando eu aprendi que eu sou salvo porque creio. Eu nunca vou merecer. Mas essa salvação alcançada pela fé, ministrada pela graça, produz em mim a nova vida de Cristo. E por meio dessa nova vida eu dou fruto abundante nele. Vamos orar? Pai Santo, nós nos aproximamos de Ti com corações humildes, reconhecendo Tua grandeza e Tua misericórdia, que vão além da nossa compreensão. Senhor, Tu nos ensinaste por meio de Teu Filho Jesus que as riquezas deste mundo podem ser um grande obstáculo para o nosso relacionamento contigo. Ajuda-nos, Senhor, a não nos deixarmos seduzir pelo brilho passageiro do materialismo, mas a buscar as verdadeiras riquezas que encontramos em Teu amor e Tua palavra. Dá-nos a sabedoria para entender que é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Não por causa da riqueza em si, mas pelo coração dividido que ela pode causar. Ensina-nos a depender totalmente de Ti, sabendo que para os homens isso é impossível, mas para Ti, Senhor, todas as coisas são possíveis. Fortalece nossa fé e guia nossos passos no caminho da generosidade e do serviço aos outros, para que possamos verdadeiramente viver o Evangelho de Cristo. Assim nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém. Seja um mantenedor do Jesus e a Bíblia e nos ajude a continuar tornando Jesus conhecido. Envie sua oferta através do Pix que aparece na tela ou pelo botão Valeu Demais que fica abaixo do vídeo. Parte da sua oferta será destinada à missão Portas Abertas, ao Instituto Águas Vivas e ao estado do Rio Grande do Sul para ajuda a irmãos vulneráveis. Quando as campanhas começaram, no último final de semana, eu já havia gravado até ontem. Então eu não pude acrescentar esse apelo ou essa palavra. Mas no meu Instagram e também aqui na aba Comunidade no YouTube eu já estava fazendo o apelo. Já estamos... Eu e Carol, pessoalmente, enviamos a nossa oferta e agora, aqui por meio do Jesus e a Bíblia como comunidade, eu gostaria que você soubesse que nós também estamos envolvidos. O Senhor Jesus diz que há mais bem-aventurança, há mais felicidade em dar do que em receber. E nós estamos orando por eles, obviamente, mas nesse momento eles precisam da nossa oração e também da nossa ajuda prática e material. Há muitas pessoas que perderam tudo, perderam parentes, estão com fome, com sede e nós não podemos ficar indiferentes a isso. Então saiba que parte da sua oferta será destinada para essa causa, mas eu e Carol resolvemos não tirar as ofertas que enviamos para a missão Portas Abertas, nem para o Instituto Águas Vivas, porque os nossos irmãos também têm uma necessidade diária. Amém? Minha oração é que o Senhor multiplique a sua semente 100 vezes mais. E se você quer saber o que a resposta do jovem rico nos ensina sobre riqueza, assista o vídeo que vai aparecer aqui na tela. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. E se ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Tu és o meu maior bem, Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.